Muito bem, então vamos a mais uma aula aí de fundamentos para análise de circuitos elétricos. Eu sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e essa é a aula 1, que trata aí de uma introdução a equações diferenciais ordinárias, tá? A gente não vai falar de todos os procedimentos, até porque esse seria um outro curso, então eu vou detalhar aqui alguns para os quais a gente vai fazer as aplicações, algumas voltadas para circuitos elétricos. Bem, então primeiramente o que são EDOs, né? Bem, a sigla, né, é equações diferenciais ordinárias. Esse ordinárias aqui é exatamente para dizer que trata de derivadas de funções de uma variável apenas, tá? Se fosse de duas ou mais variáveis, aí seria equações diferenciais parciais, o que não é o nosso caso. A gente vai tratar aqui de funções que dependem apenas de uma variável, tá? E aí, essas equações, pelo próprio nome, né, equações diferenciais ordinárias, como trata de equações, a gente vai ter uma equação onde dentro dessa equação a gente vai ter aí algumas derivadas, né? E as incógnitas dessa equação são exatamente as funções, tá? Então, a solução de uma equação diferencial ordinária é uma função, tá? Essa função que vai depender apenas de uma única variável, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Essa daqui, por exemplo, dy dx igual a 3x menos 1. Então, a gente percebe aqui que a variável é o x, a nossa função é o y, tá? Então, essa função y depende da variável x, e aqui a gente tem, então, uma derivada, ó. Então, aqui no caso, a equação ela vai tratar de uma derivada, pode envolver a própria função y e pode também envolver a variável x, certo? Essa outra aqui, ela está desmembrada, x dy menos y dx igual a zero. Também é uma equação diferencial, porque se a gente for colocar aqui, se a gente arrumar aqui essa equação, vai ficar dy dx igual a y sobre x, tá? Então, novamente, uma derivada envolvendo aí tanto a função como a própria variável da função também pode ser envolvida nessa equação diferencial, tá? Essa outra aqui, ó, d2y dx2 mais y igual a zero. Então, aqui a gente percebe uma equação onde nós temos aqui a segunda derivada da função y em relação a x, a própria função igual a zero. Então, isso aqui é uma equação, né, envolvendo aí uma segunda derivada da função y em relação a x. E é que essa aqui é um pouquinho mais complexa, tá? Envolvendo aí potência, x menos a terceira derivada de y em relação a x ao quadrado, menos y vezes a segunda derivada de y em relação a x, igual a 1 mais x vezes a derivada quarta de y em relação a x ao cubo. Então, aqui são algumas variantes aí dessa equação diferencial. Ela pode envolver potências de derivadas, tá? E aí, para isso, a gente tem que classificar, então, essas equações, tá? Então, esse daí é o primeiro passo. Primeiro, reconhecer o que é uma equação diferencial, que a gente já sabe. Uma equação envolvendo uma derivada, a função e a própria variável da função, tá? E aí a nossa história vai ser achar a função que satisfaz essa equação aqui, certo? Tem que ser exatamente essa daqui. Então, vamos à classificação. Então, a gente tem duas formas de classificar a equação diferencial ordinária. Primeiro, em relação à ordem e depois em relação ao grau, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? É uma sequência lógica, tá, pessoal? Então, primeiro a gente vai determinar a ordem da EDO e para depois verificar quem é o grau, certo? Então, quanto à ordem, a gente vai olhar a equação, vai identificar todas as derivadas existentes nessa equação, e aí a gente vai pegar a maior derivada que tiver lá dentro dessa equação diferencial, tá? Derivada de maior ordem, tá? Então, lembra que tem a função, a primeira derivada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante. Então, você vai identificar a maior ordem de derivadas existente nessa equação.
Então, por exemplo, nessa daqui, ó, dy dx igual a 3x menos 1. Qual é a derivada envolvida? É o dy dx. Então, a gente já identificou que tem a derivada aqui, ó, de primeira ordem, porque é a derivada primeira da função, tá? Então, assim que a gente vai identificar, sempre primeiro em relação à ordem. E o segundo passo seria identificar o grau dessa EDO. Então, o grau, depois que você identificar a ordem, você vai se prender aqui nessa derivada de maior ordem. E aí a gente vai verificar qual é o expoente que essa derivada está elevada. Então, por exemplo, aqui novamente, nessa primeira, dy dx, a gente já viu que é uma derivada de primeira ordem. E teria aqui um expoente envolvendo essa derivada, que no caso a gente não enxerga, mas seria o 1. Então, ela é de primeira ordem e primeiro grau, certo? Essa daqui, que ela está desmontada, a gente teria que arrumar primeiro, né? dy dx igual a y sobre x, né? Arrumando, ou seja, colocando a derivada para um lado e as variáveis e a própria função do outro. A gente também teria primeira ordem e primeiro grau. Nessa daqui, por exemplo, no terceiro exemplo, a gente tem a segunda, uma derivada de segunda ordem aqui, né? É a derivada segunda. Então, a gente já sabe que é de segunda ordem. E quem seria o expoente? 1, primeiro grau, certo? Então, dessa forma, a gente vai identificando. Nessa daqui, olha, por exemplo, que a gente teria que desenvolver esses produtos notáveis, a gente vai pela própria lógica, né? Então, aqui, ó, teria uma terceira derivada, uma segunda derivada e uma quarta derivada. Qual é a maior delas? A quarta. Então, é quarta ordem. E se eu fosse distribuir essa potência, né? Seria o cubo da soma. No final das contas, seria o cubo do segundo termo. Que ficaria, então, essa quarta derivada elevada à terceira. Então, é terceiro grau. Então, dessa forma, a gente consegue classificar as equações diferenciais ordinárias, tá? Então, sempre primeiro identifica a ordem e depois o grau, certo? Se for querer inverter a ordem, vai dar errado, tá? Então, só para essas equações de primeira ordem e primeiro grau, a gente tem muitas ideias de vários matemáticos que conseguiram resolver essas equações, tá? Então, a gente vai verificar alguns modelos matemáticos para resolver essas equações de primeira ordem e primeiro grau. Então, aí, pelo menos, na literatura, a gente tem pelo menos 7 tipos de resolução para EDOs de primeira ordem e primeiro grau. O que nós vamos fazer é pegar alguns modelos, tá? E verificar algumas aplicações no próximo vídeo. Então, a gente vai ver aqui, ó, o primeiro tipo, que são as equações separáveis. Essa daqui é a mais simples que tem, certo? Inclusive que para quem fez cálculo 1 já sabe resolver esse tipo. Tem aqui o quarto tipo, que são as equações exatas, e tem o quinto tipo, que são as equações lineares, tá? Esse daqui porque a gente quer fazer problemas envolvendo circuitos elétricos, tá? Então, por isso eu estou pegando esses 3 tipos aqui, tá? Então, o primeiro tipo são as chamadas equações separáveis. Pelo próprio nome, a gente vai separar as variáveis e depois integrar. Então, ela é bem simples. Lembrando que nesse caso a gente tem uma integral indefinida, então por isso a gente tem que sempre acrescentar a constante no final, né, de cálculo 1, vocês já devem saber, certo? E aí o seguinte, a gente vai desmembrar a equação, tá? Porque lembra que é dy dx igual a m sobre n. Se a gente fosse fazer aí a regra meio pelos extremos, né, a gente teria essa condição aqui, ó, m dx mais n dy igual a zero. Então, aqui vocês vão ter que se acostumar com esse modelinho que a gente trabalha com a equação diferencial de primeira ordem e primeiro grau desmembrado, tá? Então, aqui, ó, o m sempre acompanha o dx, o n sempre acompanha o dy. E a gente tem que sempre ter igual a zero aqui, tá? Lembrando, apesar da gente estar trabalhando com equações diferenciais que envolvem funções de apenas uma variável, nada impede desse m e desse n que a gente está desmembrando aqui depender
tanto da variável como da própria função. Então, essas funções m e n aqui pode ser apenas de uma variável, podem ser produtos de uma só variável ou constantes, tá? A gente vai já conseguir entender, então, destacar quem são esses m's e n's que tem que ter esse modelinho aqui já na cabeça, tá? m dx mais n dy igual a zero. Beleza? Então, aqui no nosso primeiro exemplo, dy dx igual a 3x menos 1. Você, primeiramente, né, vamos colocar nessa forma aqui, né? Esse dx passa multiplicando, então vai ficar, ó, 3x menos 1 vezes dx menos dy igual a zero. Então, ficou nesse padrão aqui de cima, tá? M e N. Você vai identificar quem é o M e quem é o N, tá? Então, M é 3x menos 1 e o N seria aqui menos 1, tá? Beleza. Agora, perceba o seguinte. Aqui, olha, o M só depende de x e o N também. É uma constante. Então, nesse caso, já está tudo separado, vamos dizer assim, ó. Você só vai passar o dy para o outro lado. E aí você separou as variáveis. Tudo que tem x para um lado, tudo que tem y para o outro. Nesse caso que ele nem resolveu separar de fato, né? Ele só colocou no mesmo membro, tá? Então, separa e integra ambos os lados, tá? Então, integra aqui, ó. Integra em relação a... Aqui seria só uma integral mesmo, tá, pessoal? Integra, porque o fator aqui de integração já está aqui, o dx e o dy. Então, é só a integral mesmo nesse caso. Tá? Então, integra, integra, integra. Se a gente passasse esse dy para o outro lado, ficaria até mais simples. Ficaria integral aqui só em relação a x igual integral só em relação a y. E no final acrescenta constante, tá? Isso aí também poderia ser feito. Então, aqui, ó. Integrando aqui em relação a x, quem é a primitiva de 3x? 3x ao quadrado sobre 2. Quem é a primitiva de menos 1? É menos x. Menos integral de dy é o próprio y, igual a integral de 0 é 0, mais uma constante, porque lembra que essas integrais são indefinidas, então tem que somar uma constante no final, tá? Sempre no final. Não precisa somar uma constante aqui e outra constante aqui, porque a soma de constante ainda vai dar constante. Então, deixa para acrescentar a constante no final, certo? Isso aqui a gente sabe que é uma parábola, né? Então, aqui, pessoal, só entenda o seguinte. Quando a gente resolve uma equação diferencial, a gente encontra uma família de funções que vão satisfazer aquela determinada equação diferencial. Por quê? Para cada constante que você atribuir aqui, você vai ter uma parábola diferente, tá? Você pode testar aí no GeoGebra. Então, se a gente colocar um aqui, vai dar uma parábola, outra parábola, essas concavidades tudo voltada para cima. Então, aqui seria uma família de parábolas que vão satisfazer essa EDO aqui, tá? Se a gente derivar em relação a x, essa equação vai dar exatamente 3x menos 1, tá? Beleza? Bem, aí vamos para o quarto tipo, que são as equações exatas. Lembrando que isso daqui também é um modelo para resolver equação diferencial de primeira ordem e primeiro grau. Então, a gente ainda está naquele mesmo modelinho, m dx mais n dy igual a zero, tá? A gente identifica m e o n, beleza? E aí a gente vai ver uma nomenclatura diferente. A gente diz assim, ó, uma equação m dx mais n dy igual a zero é denominada diferencial exata quando existe uma função u de xy que satisfaz a seguinte igualdade. A diferencial total dessa função u aqui, ela se escreve exatamente como o primeiro membro da nossa equação diferencial, m dx mais n dy, tá? Então, essa definição de diferencial exata, uma equação diferencial exata, está atrelada à existência dessa função u aqui, tá? Onde a diferencial total dela se escreve como o primeiro membro da nossa equação diferencial, beleza? Então aqui, essa resolução, pessoal, ela vai se basear nesse teorema que a gente vai ver aqui embaixo,
tá? Eu vou fazer em linhas rápidas, né, gerais, mas você pode depois dar uma olhada no livro texto. Então, o teorema diz o seguinte: a equação m dx mais n dy igual a zero, que é denominada como equação 1, onde m e n são funções contínuas e deriváveis, é diferencial exata se somente se ocorrer a relação da derivada parcial de m em relação a y for igual à derivada parcial de n em relação a x. Então, aqui é o único momento que a gente vai precisar de cálculo 2. Tá? Então, para quem ainda está com algum problema, tem que recorrer lá ao livro de cálculo 2 para verificar como são essas derivadas parciais, tá? Mas é bem simples. Se você está derivando em relação à variável x, o y vira constante. É assim que você vai pensar. Se você está derivando em relação a y, o x vira constante. Lembrando que a gente está aqui trabalhando com funções m e n que dependem de duas variáveis, tanto x quanto y, tá? Então aqui as nossas variáveis são x e y, tá? Então tem que ter esse cuidado. E tá tratando aqui de derivadas parciais, tá? Vamos verificar isso aqui vamos demonstrar primeiro a ida, né? A ida desse teorema é que se vale essa igualdade, e se ela for diferencial exata, então ocorre essa igualdade entre as derivadas parciais. Então, sendo exata, existe aquela função u, onde a diferencial total se escreve como o primeiro membro da nossa equação diferencial, tá? Mas, pelo fato dela ser diferencial total, a gente sabe que lá de cálculo 2 a gente consegue escrever, então, a nossa diferencial como sendo derivada parcial de u em relação a x dx, mais derivada parcial de u em relação a y dy. Então, com essa igualdade, a gente percebe aqui, então, que a derivada de u em relação a x tem que ser o m, a derivada de u em relação a y tem que ser n. Isso aqui só comparando, né? Bem, mas se a gente for derivar a função m em relação a y, eu vou ter uma derivada que é chamada de derivada mista. Derivada a segunda derivada, né? De y em relação a x, e aqui, se eu derivar o n em relação a x, eu vou ter também a derivada mista da derivada de x em relação a y. E a gente sabe lá de cálculo 2 que essas derivadas mistas aqui, quando a função ela é diferencial contínua, elas são iguais por esse teorema de Schwartz. Então, como as derivadas segundas são iguais, então, portanto, as derivadas parciais aqui de m em relação a y é igual a derivada de n em relação a x, que era o que a gente queria mostrar, tá? Então, se ela é exata, vale a igualdade das derivadas parciais, tá? E ao contrário, né, a volta desse teorema, que na verdade essa volta, a resolução aqui é exatamente o que a gente vai aplicar para fazer a resolução das nossas equações exatas, tá? Então a gente, só voltando aqui, ó, a gente admite que vale essa igualdade das derivadas parciais, então a gente tem que mostrar que a nossa equação diferencial ela é exata, ou seja, que existe uma função u onde se escreve dessa maneira aqui, né? Bem, então a demonstração segue da seguinte forma. Novamente a gente vai pegar essa primeira parte da resolução aqui, ó, e dizer que se a função a gente supõe que a função é diferencial total em algum momento. Então vale essa primeira igualdade aqui, que é exatamente essa história que a derivada de u em relação a x é uma m de xy, tá? Então, a gente constrói uma função u de tal forma que aconteça essa igualdade, tá? É uma suposição. Agora perceba o seguinte, eu tenho que achar quem é essa u aqui, tá? Então, se eu integrar em relação a x, eu vou conseguir uma parte dessa função. Então, é exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai integrar, tá? A gente vai integrar, só que tem que lembrar que é o seguinte, essa função u, ela depende tanto de x quanto de y. Só estou integrando em relação a x. Então, vai sobrar um resíduo. E esse resíduo vai depender apenas unicamente de y, tá? Então, quando eu integrar aqui, essa derivada parcial em relação a x, ó, eu integrei em relação a x, então me deu a função u, entre aspas. Está faltando um pedaço, que é o resíduo. Então, eu integro m,
e vai sobrar esse resíduo, tá? Aí o que eu uso? A minha hipótese, que as derivadas parciais são iguais. Então, eu vou derivar essa função u agora em relação a y, tá? E aqui eu utilizo o teorema fundamental do cálculo, tá? Essa derivada entra, e aí eu uso a igualdade. Derivada de m em relação a y é igual a derivada de n em relação a x. Tá aqui, ó. Faço a troca, tá? Lembrando que eu estou derivando. E aqui esse resíduo só depende de y. Então, derivei aqui, vai dar uma filhinha de y, tá? De tal sorte que agora nessa igualdade aqui eu consigo achar quem é o meu resíduo. Como que eu acho o resíduo? Integrando, né? Porque, opa, desculpa. Eu isolo o filhinha de y aqui, jogo essa integral para lá. Integro a derivada de φ em relação a y. E eu acho então quem é φ de y. Sabendo quem é φ de y, eu substituo na minha função principal. Lembra que estava faltando resíduo? Aí eu só substituo quem é o meu resíduo. Então é dessa forma que a gente acha a função u e escreve então a equação como diferencial total. Ou seja, ela é exata. Então nossa resolução ela vai seguir exatamente a volta dessa demonstração desse teorema aqui, tá? Vamos fazer passo a passo que aí vai dar certo. Então, olha só. Resolva a seguinte equação diferencial. X ao quadrado menos y ao quadrado dx menos 2xy dy igual a zero. Então, ela já está aqui desmembrada, nossa equação diferencial de primeira ordem, primeiro grau. Identifica o m e o n. O m é o que está acompanhando o dx, então é x ao quadrado menos y ao quadrado. O nosso n de navio é menos 2xy, que é o que acompanha o dy, tá? Então, a gente vai primeiramente verificar se a equação é exata, ou seja, se vale essa relação aqui entre as derivadas parciais. Então, é exatamente isso que a gente vai ver. Então, olha só. Esse aqui é o nosso m, tá? Então, derivando em relação a y. M em relação a y. Então, aqui, ó, não depende só de x. Lembra que quando a gente está derivando em relação a uma variável, a outra variável vira constante. Então, nesse caso, está derivando em relação a y, o x vira constante. Qual é a derivada de constante? Zero. Então, isso aqui some. Quem é a derivada de menos y ao quadrado em relação a y? Menos 2y, certo? Então, assim que a gente vai fazer. Agora, a gente vai derivar n em relação a x. Está aqui o nosso n, tá? Menos 2xy. Estou derivando em relação a x. Então, o y vira constante. Então, quando eu for derivar esse pedaço aqui, o menos sai, o 2 sai e o y sai, porque tudo são constantes. E quem é a derivada de x é 1. Então, dá menos 2y novamente. Então, aqui, ó, a gente conseguiu verificar a igualdade e achou que essa equação diferencial aqui ela é exata. Sendo exata, a gente vai aplicar aquele mesmo modelinho da volta da demonstração do teorema, tá? A gente vai admitir que existe uma função u de xy de tal sorte que a derivada parcial dessa função u em relação a x coincida exatamente com essa função mzinha aqui em cima, tá? Então, a gente vai só substituir o m, x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Então, agora com essa igualdade, a gente integra em relação a x, vai conseguir uma parte da função u, tá? Porque essa função m, ela depende de x e y, a gente só está integrando em relação a x. Está faltando o resíduo é φ de y. Então, a gente integrou aqui x ao quadrado menos y ao quadrado dx, que é o m, mais um resíduo, tá? Integrando aqui em relação a x, ó, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, menos integral de y ao quadrado dx. Y ao quadrado é constante, sai. Integral de dx é x. Tá? Essa parte aqui dessa integral definida nem precisaria, tá? Isso aqui pode esquecer. Mais o resíduo. Pronto, então já sei uma parte da minha função. O que está faltando a gente achar é o resíduo só, tá? Então, agora derivando em relação a y, essa minha função, certo? Vou derivar agora em relação a y, essa parte aqui que ficou. Vai ser o quê? Olha só.
essa parte aqui depende só apenas de x, certo? A gente está integrando, está derivando em relação a y. Então, o x vira constante. Derivada de constante, zero. Então, isso aqui zerou. Derivada em relação a y de menos y ao quadrado x. O menos sai, o x sai. E a derivada de 2y... Aliás, de y ao quadrado é 2y, desculpa. É isso. O menos sai, o x sai, porque são constantes. E a derivada de menos de y ao quadrado em relação a y é 2y. Então, por isso ficou aqui esse menos 2y, beleza? Mais a derivada do resíduo. Tá? Então, aqui deu para entender. Aqui a gente integrou o m, ficou mais o resíduo. Agora, a gente está derivando em relação a y, tá? Isso aqui não depende de y, então por isso a derivada é zero. A derivada disso daqui, o menos sai e o x sai, porque são constantes. A gente só vai derivar o y ao quadrado, que é 2y. Então tá aqui. Mais a derivada de φ, porque a φ só depende de y. Ficou filhinha de y, tá? Pela igualdade, a gente tem que du dy é n. Né? Então eu vou só substituir aqui o n. E lembra, olha aqui o n, menos 2xy. Então tem dos dois lados, ó, só simplifica, tá? Isso simboliza que o φ' de y é zero. E integrando dos dois lados, eu tenho que φ de y é uma constante. Tá? Isso aqui tem um erro, isso aqui é só o φ. Eu integrei. Integral de φ' é o próprio φ de y. Integral de zero é zero mais uma constante, porque a integral é indefinida. E agora eu tenho minha função total. Quem é minha função total? Tá aqui, ó. X ao cubo sobre 3 menos y ao quadrado vezes x mais o meu resíduo. O resíduo é só a constante. Beleza? Então, essa é a nossa solução da EDO. Para ficar mais fidedigna, a gente supõe que essa u é constante aqui também, tá? Então, fica essa funçãozinha aqui de dentro. X ao cubo mais sobre 3 menos y ao quadrado vezes x igual a zero. Beleza? Ou igual a uma constante, desculpa. Igual a uma constante, isso daqui vão dar curvas, né? Uma família de curvas que satisfazem essa EDOzinha aqui em cima. Beleza? Então, o procedimento é esse, pessoal. Só recapitulando. Você vai ter 3 passos, tá? Você primeiro vai identificar a igualdade du, di, derivada parcial de u em relação a x igual a m. Integre em relação a x. Como essa função m depende de duas variáveis, vai ter um resíduo, que depende só de y. Vai pegar essa função agora, derivar em relação a y, usar a hipótese de ser exata e achar quem é a função resíduo e depois só substituir aqui em cima. Esse é o procedimento padrão, tá? Aí você pode me perguntar, professora, eu poderia inverter esse procedimento? Pode. Você pode admitir que a derivada de u em relação a y é n de xy. Aí você vai integrar em relação a y, vai ter um resíduo que depende de x, deriva em relação a x, usa a hipótese da equação exata, né, da derivada parcial, encontra o resíduo e depois substitui. É a mesma coisa, sempre vai ser esse mesmo procedimento, tá? Porque lembra, a nossa intenção é achar essa função u, mas nós só temos uma parte dessa função u, que seria só uma derivada. Então, quando você integra, você não acha ela toda, você sempre vai precisar de um resíduo. Então, a nossa história é integrar, né, para matar essa derivada aqui, e aí sempre vai ficar um resíduo que depende da outra variável. Você vai atrás desse resíduo, achou o resíduo, achou a solução da equação diferencial, beleza? Bem, e aí o quinto tipo são as equações lineares, tá? Isso aqui você tem que se acostumar com cada modelo. Esse modelo da equação linear aqui, ele já envolve a equação inteira, né? Sem ser desmembrada com m dx mais n dy, tá? Igual a zero. Ele já trabalha com a derivada aqui já inteira, né? dy dx mais p vezes y igual a q. Onde p e q são funções constantes ou que dependem só de x. Quando esse q é igual a zero, a gente diz que a equação é exata, é linear exata, tá?
Então, a gente vai ter que se acostumar agora com esse novo modelo aqui, tá? Mas, na verdade, esse quinto tipo vai recair num quarto tipo, beleza? Então, vamos verificar o método. Esse método que a gente vai verificar aqui é o método do fator integrante, tá? Esse fator integrante é o que vai tornar a equação exata, porque a equação linear não é exata. Isso que a gente vai verificar. Olha só. Nossa equação linear tem esse modelo, dy dx mais p vezes y igual a aqui. Desmembrando ela daquele jeitinho para a gente identificar quem é o m e quem é o n, então, cadê? A gente teria que passar esse dx multiplicando para cá, né? Olha só, o py passaria para o outro lado, né? Ficaria um sinal. E aí esse dx, então, ficaria todo... Então, aqui, ó, py menos q dx mais dy igual a zero, tá? É só desmembrar aqui, separando aqui as derivadas, tá? Então, aqui é nosso m e aqui é nosso n. Se a gente for derivar o m em relação a y, daria p. E se a gente for derivar o n em relação a x, dá zero. Então, ela não é exata. Então, daqui já dá para perceber que a equação linear, ela não é exata, já padrão. O que a gente vai fazer é tornar essa equação exata. Para isso, a gente precisa calcular quem é esse fator integrante. O fator integrante, no caso da equação linear, já tem um modelo. Quem é o fator integrante da equação linear? Nessa forma aqui, olha, a gente identifica quem é o P e quem é o Q, né? A gente vai usar o P. Nosso fator de integração é a exponencial da integral de P dx. Essa aqui já é padrão, tá? Esse fator integrante, quando a gente multiplica a nossa equação aqui, a gente multiplica toda a nossa equação pelo fator integrante, igual como vocês estão vendo aqui, a gente vai separar aqui o m e o n, tá? E aí, quando a gente derivar, ó, deriva m em relação a y. Daria p vezes esse fator de integração aqui. E quando eu derivo n em relação a x, o p aqui sai da minha integral. Não, peraí. Derivada de n em relação a x. Vai dar p vezes exponencial de integral de p dx. Certo? Aqui do teorema fundamental do cálculo, né? Então, por isso ficou aí, fica igualdade, portanto, ela é exata. Então, nesse caso da equação linear, a equação linear está nesse modelo. Eu vou calcular o fator de correção, o fator de integração, e multiplico então minha equação toda e ela vai se tornar exata. E aí recai sobre o que nós já vimos ainda há pouco. Tá? Vamos ver o exemplo. Resolva a equação dy dx menos y sobre x igual a x menos 2. Então, quem é o nosso p é o que está acompanhando o y. Então, seria menos 1 sobre x aqui, ó. Quem é o q? É x menos 2, tá? Beleza. Então, a gente já vê que ela é uma equação linear. Portanto, ela já não é exata. Vamos calcular o fator de correção para ela se tornar exata. Quem é o p? O p, né, fazendo aqui a igualdade, é menos 1 sobre x. É o que está acompanhando o y aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, para comparar. Então, P é menos 1 sobre x. Então, a gente vai calcular o fator de correção. Nosso fator de integração aqui, exponencial da integral de P dx. Aqui tem que decorar. É o jeito. Então, exponencial da integral de menos 1 sobre x dx. O menos sai da integral. Integral de 1 sobre x é ln de x. Né? Aí, esse menos vem como expoente por causa do logaritmo, né? Ficaria log de x a menos 1. Como é exponencial e o ln tem a mesma base, cancela, dá x a menos 1, que é 1 sobre x. Então, esse é o nosso fator de correção. Tá? A gente vai multiplicar nessa equação, né,
por 1 sobre x. Lembrando que aqui, antes de multiplicar, a gente separa aqui. Então, perceba aqui, ó. Esse menos y sobre x vai para o segundo membro. E o dx, então, vai ficar multiplicando, né? Perceberam isso daí? Vai ficar x menos 2 mais y sobre x vezes dx mais dy igual a 0. Beleza? Quando eu multiplico por 1 sobre x, né, lembra que o dy ficou sozinho, vai ficar 1 sobre x dy. Esse aqui vai ficar todo multiplicado por 1 sobre x, então vai ficar 1 menos 2 sobre x, no caso passou para o primeiro membro, tá tudo com sinal trocado, então 2 sobre x menos 1 e menos y sobre x ao quadrado, tá aqui, ó. Refaço essa continha direitinho, tá, no papel, que aí você mesmo entende. Então a gente vai separar tudo que está multiplicado por dx e o dy e depois multiplica por 1 sobre x, vai dar exatamente essa equaçãozinha aqui. Só para a gente verificar que é exata. Então aqui, ó, é o m e aqui é o n de navio. Vou derivar o m em relação a y. M em relação a y. Então aqui, ó, depende só de x, é 0, derivada. Constante, 0 também. Derivada, aqui, menos 1 sobre x ao quadrado sai. E a derivada de y é 1, então deu menos 1 sobre x ao quadrado. Certo? Estou derivando em relação a y. Só onde tem y que eu vou derivar. O restante dá tudo 0. E aqui o n de navio eu vou derivar em relação a x. Mas quem é a derivada de 1 sobre x? É menos 1 sobre x ao quadrado. Então, beleza. Coincidiu aqui as derivadas parciais. Portanto, ela é exata. E aí eu verifico o mesmo procedimento que foi feito aqui, ó. Tá? Eu admito essa igualdade. Integro em relação à variável que eu estou pegando aqui, a derivada parcial. Aí, mais um resíduo que depende da outra variável. Derivo, utilizo a equação exata, né, as derivadas parciais. Encontro quem é o meu resíduo e retorno e acho a solução da minha EDO. Beleza? Então, é esses nossos procedimentos que a gente vai seguir aqui no nosso curso, tá? Seria interessante vocês pegarem, refazer esses modelos de novo e depois pegar o livro e refazer algum outro exemplo feito já no livro, tá? Essencialmente aqui peguei o Abunaman, que trata de equações diferenciais, tá? Mas tem também o livro do Zil, que é só equações diferenciais, aplicações em equações diferenciais, que trata também sobre esses mesmos modelos. Mas outros livros também vocês podem estar pegando aí como referência, ok? Para refazer os exemplos e seguir os passos que estão feitos aí no vídeo, tá bom? Bom estudo a todos!